Olá, meninas e meninos. Hoje é história e eu vou falar sobre as cruzadas. Quem é que não sabe sobre as cruzadas? Caiu nas provas, se estudaram no ginásio e no ensino médio. Cruzadas, vocês devem lembrar, eram expedições religiosas e militares que ocorreram entre os séculos 11 e 13, cujo principal objetivo era resgatar a Terra Santa. Quem era a Terra Santa? Jerusalém, onde Jesus nasceu, viveu, né? Então, estava sob o poder dos islâmicos. Então, os católicos fizeram grandes expedições religiosas e militares para resgatar, tirar dali os chamados infiéis, que eles chamavam os islâmicos de infiéis, tá? Porque Jerusalém, considerada a cidade sagrada, estava sob o domínio islâmico. Mas para eu falar sobre essa história, eu tenho que falar que é islamismo. Por que os islâmicos estavam em Jerusalém? Quem eram eles? Bom, para falar dos islâmicos, eu tenho que voltar a 570 depois de Cristo. Por quê esse ano 570 depois de Cristo? Porque foi o ano que nasceu Maomé, numa tribo chamada Coraixitas. Seu pai morreu antes dele nascer e sua mãe também o deixou órfão aos 6 anos de idade. Então ele cresceu muito humilde, muito pobre e virou um caravaneiro. O que quer dizer isso? Condutor de caravanas lá na Arábia para levar mercadorias de um lado para o outro. Então ele era um caravaneiro de origem bem humilde, órfão. Ele foi criado por um tio. Mas aos 25 anos, quando ele tinha 25 anos, ele casa com uma mulher muito rica chamada Khadija, uma viúva, que enfim vai financiar a vida religiosa de Maomé. Então ele deixa de ser caravaneiro, vai para os montes meditar, tá? E aí, segundo os estudos islâmicos, ele recebeu uma anunciação de o anjo Gabriel para implantar na Arábia o monoteísmo, porque a Arábia tinha várias tribos, muitas tribos politeístas. Então ele recebeu essa incumbência de Gabriel, do anjo Gabriel, para ele implantar o monoteísmo na Arábia, porque existia só um Deus, que era Alá. Bom, voltando a Khadija, ela tinha 40 anos, como eu falei, e ele tinha 25. Ele era de origem humilde, tá? E aí ele foi para as montanhas meditar. Uma parte, esse anjo Gabriel, que falou para ele implantar o monoteísmo na Arábia, é o mesmo anjo que está na Bíblia, né? Que fala, que anuncia a gravidez de Maria. É o mesmo anjo Gabriel. Bom, Khadija e o Maomé, eles ficam durante 25 anos casados, tá? E depois tem uma segunda esposa chamada Aisha, vocês vão ver, tá? Bom, então ele tinha que implantar o monoteísmo, ele recebeu muitas mensagens do anjo Gabriel, então ele recebeu essa incumbência. Em 622, tá? No ano de 622, ele foi ameaçado de morte, porque eles não aceitavam o monoteísmo, ali havia tribos politeístas. Então, para ele não morrer, ele foi em 622 de Meca para Medina. E aí depois lá se fortaleceu e voltou para Meca. Meca é a cidade sagrada dos islâmicos. E aí ele implantou o monoteísmo, religião que ficou conhecida, chamada de islamismo. Por que islamismo? Porque islão quer dizer submissão à vontade de Deus. Então o islamismo era uma religião monoteísta centrada no Alcorão, ou Corão, que é o livro sagrado dos islâmicos, tá? Onde estão os ensinamentos de Maomé, tá? Hoje,
pasmem, hoje os islâmicos totalizam no mundo 1,9 bilhão de pessoas. É a segunda, tá? A segunda igreja depois dos cristãos, onde tem mais adeptos é o cristianismo, em segundo é o islamismo, tá? Bom, mas voltando ao ano 622, quando ele foi de Meca para Medina, tá? Esse ano, 622, quando ele foi de Meca para Medina, se fortalecer, para ele não morrer, e por isso que ele foi para Medina, e depois voltou fortalecido, esse ano é chamado de Égira. E é o ano que começou o calendário deles. O nosso calendário começou no nascimento de Cristo. O calendário dos judeus começou com a criação do universo. E o calendário dos islâmicos nasce Égira, no ano 622, quando ele foi de Meca para Medina, tá bom? Então aí o calendário muçulmano começa. Bom, depois da morte do profeta, em 632, em 622 ele vai de Meca para Medina, 10 anos depois ele morre. Depois de sua morte, surgiram os califas. Quem vai substituí-lo é o califa. O que quer dizer califa? Sucessor, representante. Então, e o primeiro califa, depois da morte dele, foi Abacar, o sogro de Maomé, pai da segunda esposa chamada Aisha, tá? Então, resumindo, califa é o chefe do islamismo. Passou a ser o chefe do islamismo, o sucessor de Maomé. Em 638, 6 anos depois da morte de Maomé, os muçulmanos ocuparam Jerusalém, a cidade sagrada, a cidade que os cristãos consideram sagrada porque foi lá que Jesus viveu. Era a terra sagrada para os cristãos e por meio de proteção militar, os islâmicos que estavam lá dificultavam a peregrinação dos cristãos nessa terra, tá? No local onde Jesus Cristo viveu. Os muçulmanos, vocês lembram dos muçulmanos também? Eles ocuparam a Península Ibérica desde 711, do ano 711 até 1492, tá? Quando eles foram expulsos de Granada, já contei sobre isso. Mas voltando à Terra Santa e Jerusalém. Alexios I era o imperador de Constantinopla. Lembram que o Império Romano foi dividido em Ocidente e Oriente, Ocidental e Oriental? E a capital do Império Romano do Oriente era Constantinopla? Tinha sido Bizâncio e agora, em homenagem a Constantino, virou Constantinopla. E hoje essa cidade recebe o nome de Istambul. Então, Alexios, naquela época, primeiro, era imperador de Constantinopla, ex-Bizâncio. E ele temia uma investida muçulmana, os muçulmanos estavam se espalhando, tá? Então, ele temia uma investida dos muçulmanos também em Constantinopla. Então, buscou ajuda do Papa Urbano II. Pediu para o Papa organizar um movimento militar que expulsasse os muçulmanos da região. E foi por isso que foi organizada a primeira cruzada, que foi chamada Cruzada dos Cavaleiros. Essa primeira cruzada durou 4 anos. Começou em 1096 e vai até 1099. Foi uma peregrinação convocada pelo Papa Urbano II, uma peregrinação armada que caminhou por solo e pelo mar, tá? Até chegar lá em Jerusalém, tá? Bom, chegaram lá, depois de muito tempo, que era longe, eles lutaram contra os muçulmanos, que eles chamavam de infiéis, tá? Bom, só voltando um pouquinho de novo a essa cruzada, nobres europeus aderiram. E quando eles chegaram em Constantinopla, bem antes de chegarem a Jerusalém, Constantinopla fica a 1.700
quilômetros de Jerusalém. E quando eles chegaram, quando a primeira cruzada, esses nobres europeus que faziam parte dessa primeira cruzada, por isso que era a Cruzada dos Cavaleiros, chegaram em Constantinopla, somavam 10 mil, eram 10 mil. Chegaram lá em 1097, saíram em 1096 da Europa, chegaram em 1097 em Constantinopla, tá? Bom, aí eles foram dali para Jerusalém. E aí eles conquistaram várias cidades. Niceia, que hoje é a Albânia, Antioquia, que hoje está na Turquia, e depois chegaram em Jerusalém, finalmente, onde houve um grande massacre de muçulmanos. Olha só, a cruzada, a primeira cruzada, eles massacraram tanto muçulmanos quanto judeus. Teve muita carnificina. Pra vocês terem uma ideia, uma mesquita de muçulmanos, eles foram massacrados pelos componentes da primeira cruzada. Os judeus se esconderam, se retiraram para uma sinagoga, colocaram fogo na sinagoga e eles morreram todos queimados. Então, muçulmanos e judeus morreram, muitos morreram nessa luta, tá? Uns morreram, muitos morreram, outros fugiram, outros viraram prisioneiros pelos componentes dessa primeira cruzada, tá? E foram vencedores. A primeira cruzada venceu, conseguiu fazer toda essa carnificina e colocou, o chefe da cruzada colocou Godofredo de Bulhão como rei de Jerusalém. Depois ele morreu em 1100 e aí virou o rei de Jerusalém, Balduíno de Bolonha. Aí essa cruzada saiu vitoriosa e eles voltaram, né? Voltaram para os seus lugares de origem, tá? Então a cruzada, posso dizer, a primeira cruzada teve muito êxito, mas durou pouco, porque houve sucessivas revoltas dos muçulmanos e aquelas cidades que eles conquistaram, os muçulmanos reconquistaram, tá? Tomaram dos cristãos muitas cidades que eles conquistaram, tá? Depois da primeira cruzada, que teve sucesso, mas não foi um sucesso duradouro, foi criada a Ordem dos Templários, ou Ordem do Templo, tá? Essa ordem durou 2 séculos. Foi fundada após a primeira cruzada de 1096. Qual era o propósito inicial? Proteger os cristãos que voltaram a fazer peregrinações a Jerusalém. Houve 9 cruzadas. A fonte que há 8, eu vou explicar por que tem fontes que falam 8, tem fontes que falam 9 cruzadas. Então, essa Ordem dos Templários, ou Ordem do Templo, foi criada, tá, para proteger esses cristãos que voltaram a ir a Jerusalém, tentar resgatar essa cidade para os cristãos. Essa ordem demorou, como eu falei, 2 séculos, tá? E foi extinta pelo Papa Clemente V, em 1312. Eu não vou falar dos templários agora, porque eu já dei uma aula sobre os templários, mas quem quiser, eu repito sobre, porque seria um tema muito longo sobre a ordem dos templários, que é muito interessante. Mas só estou falando que foi criada para proteger, inicialmente o objetivo era proteger os templários, quem ia lá tentar resgatar a Cidade Santa, não? Agora, e a ordem demorou 2 séculos até ser extinta. O último líder foi queimado, né? Que era Jacques de Molay, também já contei sobre isso, a mando do Filipe IV, o Filipe o Belo, porque tinha muitas dívidas com a ordem, então em vez de pagar o que devia a ordem, porque a ordem ficou muito rica, tinha muitas doações, durou 2 séculos. Então o Filipe IV da França
chamado Felipe Belo, tinha muitas dívidas, como ele não queria pagar as dívidas, fez um conclui com o Papa Clemente V para eliminar a ordem dos templários. Muitos fugiram para Portugal, para a França, para a Bélgica, né? Mas grande parte foi para a fogueira, tá? Inclusive o último líder, Jacques de Molay. Bom, agora eu vou falar da Segunda Cruzada. Segunda Cruzada foi entre 1147 e 1149. A Primeira Cruzada tinha criado 4 reinos, tá? Que era Edessa, Antioquia, Trípoli e Jerusalém. Conquistaram essas cidades para os cristãos, tá? Só que depois que a Primeira Cruzada voltou embora, foi embora lá para a sua origem, já falei, os muçulmanos reconquistaram muitas cidades que foram colocadas como cristãs. Então, essas 4 cidades foram reconquistadas novamente pelos muçulmanos. Por que eu falei que tem fontes que falam que foram 8 cruzadas e tem fontes que falam que foram 9 cruzadas? Porque houve uma cruzada que muitos historiadores não aceitam como cruzada, que é a chamada Cruzada das Crianças. Se era o Papa que organizava essas cruzadas, como é que podia ter uma cruzada de crianças que foram escravizadas, que foram mortas, tá? Então, há muitas controvérsias, então muitos historiadores não aceitam. Foi assim um folclore, foi uma invenção, a Cruzada das Crianças, tá? Então, essa Cruzada das Crianças, tá, não combina com a realidade das outras cruzadas. Por isso que tem autores que não aceitam essa Cruzada das Crianças. Eu não vou falar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Todas tentaram, né? Umas tinham sucesso, outras não tinham, mas houve sempre uma grande luta entre cristãos e muçulmanos. Então, eu vou falar só da última cruzada. A última cruzada foi entre 1271 e 1272. E o líder principal dessa cruzada era um líder da Inglaterra, tá? Que ele fez com que a Jerusalém ficasse dominada pelos cristãos. Isso em 1272, quando acabou essa última cruzada, a 9ª cruzada. Mas em 1291, os muçulmanos tomaram de novo o controle da cidade. E aí acabaram as cruzadas. Então, essas cruzadas, uma hora tinham sucesso, outra hora não tinham sucesso. Mas quem teve sucesso com o tempo foi a Ordem dos Templários, que ficou muito rica, que teve muitas doações, que muitos nobres faziam parte. Então, a Ordem dos Templários e do Templo, tá, além de ajudar, proteger quem ia para as cruzadas, eles realmente ficaram muito, muito ricos. Agora eu vou falar das consequências das cruzadas. A principal é crescer, aquela rivalidade que havia entre muçulmanos e cristãos cresceu muito mais. Houve fortalecimento do comércio, porque foram 8 ou 9 cruzadas, não, vamos falar 8, tirando a das crianças. 8 cruzadas durante séculos. Então, muitos iam por religiosidade, realmente queriam que os infiéis saíssem de Jerusalém. Outros iam por interesses comerciais, traziam produtos do Oriente. Então, as cruzadas fortaleceram o comércio, tá? Lembram que a Idade Média não tinha praticamente comércio. E até muitos servos começaram a fugir dos seus feudos para ir nas cruzadas. Então, houve um fortalecimento do comércio. O comércio surgiu aí com as cruzadas, tá? Houve transporte de especiarias também com as cruzadas. Então, o que é que vai acontecer? O enfraquecimento do sistema feudal e o fortalecimento do poder real. Os reis voltam a ter poder, porque antes cada senhor feudal mandava no seu feudo. Quase não tinha comércio, porque eram autossuficientes. Mas com as cruzadas,
em vez de ir com o espírito religioso, iam com o espírito comercial e aventureiro. Então, houve a crise da chamada Idade Média, tá?